Vamos abrir as nossas Bíblias em Gênesis, capítulo 9. E vamos ler os versículos 1 até ao versículo 17. Nós temos, ao longo dos últimos meses, quase um ano, ou mais de um ano já, tentado os anciãos de ensinar Gênesis 1 a 12. Então vamos no capítulo 9, onde paramos no capítulo 8. O capítulo 8 é quando Noé sai da arca, e agora o capítulo 9 é já a vida depois de sair da arca, do dilúvio ter passado. E há coisas interessantes aqui que vão acontecer, que nós vamos olhar para elas. Então vamos ler Gênesis capítulo 9, versículos 1 a versículo 17. Eu vou ler até ao versículo 7, eu vou parar, porque a partir do versículo 7 há uma mudança, então depois leremos os versículos 8 a 17. Então diz assim, o versículo 1: Abençoou Deus a Noé e a seus filhos e lhe disse: Sede fecundos, multiplicai-vos e enchei a terra. Pavor e medo de vós virão sobre todos os animais da terra e sobre todas as aves dos céus. Tudo o que se move sobre a terra e todos os peixes do mar, nas vossas mãos são entregues. Tudo o que se move e vive vos será por alimento. Como vos dei erva verde, tudo vos dou agora. Carne, porém, com a sua vida, isto é, com o seu sangue não comereis. Certamente requererei o vosso sangue, o sangue da vossa vida, de todo o animal requererei, como também da mão do homem. Sim, da mão do próximo de cada um requererei a vida do homem. Se alguém derramar o sangue do homem, pelo homem se derramará o seu. Porque Deus fez o homem segundo a sua imagem, mas sede fecundos e multiplicai-vos, povoai a terra e multiplicai-vos nela. Então, temos agora que Noé saiu da arca, um novo mundo. Nós sabemos que o dilúvio provocou mudanças naquilo que é a geografia terrestre. Os continentes não existiam, havia apenas uma parte seca e o resto era água, mas agora montanhas, rios, desfiladeiros, oceanos, continentes, tudo era novo. Então Noé estava num mundo novo e recebeu de Deus uma nova ordem. E a ordem que Noé recebeu foi praticamente a mesma ordem que Adão tinha recebido. Deus disse a Noé, abençoou Deus a Noé e os seus filhos, e disse: fecundos, multiplicai-vos e enchei a terra. Isso foi o mesmo que Deus disse a Adão. A grande diferença entre Noé e Adão é que Adão tinha outra responsabilidade, que é, como diz no Gênesis 1:28, enchei a terra e sujeitai-a, e dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus e sobre todo o animal que rasteja pela terra. Então, para além de ser fecundo, multiplicar-se e encher a terra, essa era a responsabilidade de Adão, de dominar a terra e dominar os animais. No caso de Noé, o que Deus diz no versículo 2 é que os animais iriam ter medo do homem. Então, o que Deus previu para Noé, para Adão, é que houvesse uma convivência pacífica e harmoniosa com os animais. Imaginem, quando a serpente foi falar com Eva, Eva não achou nada estranho. Ela falou normalmente com a serpente. Imaginem, nós saímos e estar ali uma serpente ou um cão e falar contigo. Era estranho. Mas para Eva não era, porque era normal, porque a relação que havia entre os animais e o homem era diferente. Neste caso, a partir de Noé, os animais iam se afastar do homem. E é isso que acontece normalmente. Nós sabemos que há ataques de animais a seres humanos, mas normalmente o que acontece é que o homem invade o território destinado aos animais. Sabemos isso em países em que estão a crescer, que a população cresce muito, que as pessoas vão para outros sítios onde normalmente havia animais. E os animais competem com o homem por alimento. Isto acontece. Agora, o normal é os animais afastarem-se das pessoas, dos homens. E isso que Deus prometeu a Noé e aquilo que era uma harmonia que havia entre o homem e os animais, acabou. Agora há como que uma competição. Mas que o homem continua a ser para Deus especial e que os animais
fogem do homem também para a proteção do próprio ser humano. Então, as responsabilidades dadas a Noé e a Adão são diferentes. Mas o interessante é que de Noé e dos seus filhos viemos todos que estamos aqui. Então, para Noé, foi como que um recomeço da humanidade. Deus tinha criado Adão e Eva, eles tiveram filhos, e biologicamente todos descendemos de Adão e Eva. Mas nós vimos ao longo dos capítulos de Gênesis, desde o princípio, que havia uma luta entre a geração de Deus e a geração de Satanás, dos descendentes da mulher e dos descendentes da serpente. E como nós vimos essa luta, Deus escolheu Noé como o único descendente da mulher. Porque quando nós vemos a genealogia de Noé, que vimos no capítulo 5 e 6, quando vemos a genealogia de Noé, nós percebemos que todos os descendentes de Noé, os seus avós e bisavós e o seu pai, todos eles se desviaram do propósito de Deus. Porque Deus queria uma geração justa e santa que o seguisse, mas o que vemos no princípio do capítulo 6 é que toda a gente, menos Noé e a sua família, estavam contaminados. Então a justiça que Deus queria que viesse por essa geração não aconteceu. De facto, que Deus teve que matar toda a gente e deixar apenas Noé. E a partir de Noé viria então o descendente da mulher, Jesus Cristo. Agora, nos próximos capítulos, vamos ver que as coisas dividem-se novamente. Mas que através de Noé viria essa descendência. E através de Noé vemos nós. Todos nós somos filhos ou de Sem, ou de Cã, ou de Jafé. Porque são os filhos de Noé. E a partir deles vieram os vários povos, a Bíblia explica também isso, as várias raças, e a população foi crescendo a partir daí. Então, para Deus, Noé é um recomeço. É uma segunda oportunidade que Deus está a dar à humanidade. Infelizmente, como a primeira, também não está a resultar muito bem. Porquê? Porque o homem continua a ser pecador e continua a afastar-se de Deus. Então, o domínio que Adão e Eva tinham sobre os animais não se vai repetir. Há animais domésticos que Deus criou e há animais selvagens. E os animais selvagens vão continuar a ser selvagens. Os animais têm, por instinto, fugir do homem. E é isso que Deus tinha falado e revelado a Noé. Então, quando nós olhamos para o versículo 3, nós vemos que Deus mudou a dieta do homem. Até Gênesis capítulo 9, versículo 3, nunca é mencionado que o homem tivesse comido carne. Provavelmente alguns terão experimentado, não era o plano de Deus. O plano de Deus, em Gênesis 1:29, Deus disse: eis que vos tenho dado todas as árvores que dão sementes e que se acham na superfície da terra, todas as árvores em que há fruto da semente, isso vos será por mantimento. Então, a dieta prescrita a Adão e a Eva era vegetariana. Eles comiam plantas e frutos. Não era, ou não foi concedido ao homem, no princípio, comer animais, por duas razões. A primeira razão é que, para comer um animal, é preciso derramar o sangue do animal. E isso não estava no plano de Deus. Porquê? Porque a morte é uma consequência do pecado. A morte de animais é consequência do pecado. O plano de Deus para os animais não era que morressem. Então, por causa disso, eles tinham que se alimentar de vegetais. Quando o pecado entrou no mundo e Adão e Eva precisaram de ser justificados perante Deus, Deus usou um animal. Matou um animal. Eles foram vestidos com pele de um animal. Então, quando nós olhamos para isso, nós percebemos que houve uma mudança, mas Deus não alterou o mandamento que tinha dado a Noé e a Eva, a Adão e a Eva, de que eles comessem a carne. A Bíblia não diz isso. Então, nós intuímos
que até essa altura, que não era da vontade de Deus que as pessoas comessem carne. Eu não estou aqui a fazer apologia do vegetarianismo, porque eu não sou vegetariano. Sei que os irmãos, vai haver um grande churrasco aí, que o irmão Moisés tem posto fotografias de bifes e tudo lá no grupo dos homens. Eu não tenho nada contra carne. Eu como carne e como peixe. O que eu estou a dizer é que aquilo que nós percebemos da Bíblia é que Deus aqui mudou. Se Deus falou nessa altura que eles podiam comer tudo, é porque até essa altura não podiam. Senão não era preciso Deus dizer. Então, o que nós precisamos aqui, diz no versículo 3, tudo o que se move e vive ser-vos-á para mantimento. As plantas não se movem, vivem, mas não se movem. Então está a falar de animais. Que a partir daquele momento eles podiam comer os animais como comiam as plantas. Assim como vos dei a erva, tudo vos dou agora. Então, a partir deste momento, deste recomeço, Deus mudou a dieta do homem. Então, além do que Deus tinha dado, dos frutos, das ervas, Deus dá agora também a carne dos animais, para o homem poder comer. E depois ele fala no versículo 4 que há uma restrição a esta... aquilo que Deus está a dar tem uma restrição, e a restrição é em relação ao sangue. Diz carne, porém, com a sua vida, isto é, com o seu sangue não comereis. Então, de tudo o que o homem podia comer, havia uma coisa que estava proibida, que era o sangue dos animais. Mais tarde, com Moisés, e com a lei de Deus dada a Moisés, Deus fez uma lista de animais puros e de animais impuros. Que eram os animais que se podiam comer e os animais que não se podiam comer. Essa distinção ainda não aparece aqui. O que Deus diz a Noé, olha, podem comer de todos os animais. Não havia animais puros e animais impuros, isso é uma coisa que vem só depois, na época de Moisés, quando Deus dá a lei lá no Sinai, e Deus explicou porquê que eles podiam comer certos animais e porquê que não, e todos os judeus eram muito fechados, muito restritos nessa situação, mesmo, por exemplo, há pedaços da lei que falam, por exemplo, que o animal não pode ser cozinhado no leite da mãe do animal. Se vai tirar leite, por exemplo, de uma cabra, matá-la e cozinhá-la no leite. Então, a maior parte dos restaurantes judaicos não servem leite. Porque levaram a lei a um extremo que não se pode beber leite. Então, quando nós íamos ao pequeno almoço lá, não havia leite. Havia café, cereais, água, e leite não havia. Eu perguntei, a primeira vez que não sabia, perguntei o que é que eu ia para com os cereais. E a senhora disse, tem este tipo um sumo que eles fazem. São questões que, quando nós levamos para um extremo as situações, elas acontecem desta maneira. Então, Deus proibiu o homem de comer sangue. Essa ordem de Deus, ela é repetida por Moisés, em Levítico 10, 11. Há várias passagens que falam, mas diz: qualquer homem da casa de Israel ou dos seus estrangeiros que peregrinam entre vós, que comer algum sangue, contra ele me voltarei e o eliminarei do povo, porque a vida da carne está no sangue. Eu vos tenho dado sobre o altar para fazer a expiação da vossa alma. Portanto, é o sangue que fará a expiação em virtude da vida. Então, para Deus olhava e olha para o sangue como uma coisa especial, como uma coisa sagrada. Porque é aquilo que faz a expiação por nós. A Bíblia diz, em Hebreus 7:24, que sem derramamento de sangue não há remissão de pecados. Se Cristo não tivesse derramado o seu sangue por nós, não havia remissão de pecados. Porque o sangue de Cristo fez a remissão dos nossos pecados. Então, isto era uma coisa importante para Deus. E é importante também notar que no Novo Testamento, no chamado Concílio de Jerusalém, quando Paulo começou a pregar o Evangelho aos gentios, aos não-judeus, eles não tinham as restrições
que os judeus tinham, nomeadamente em relação ao sangue. Então, para que houvesse uma uniformidade na igreja, eles fizeram este concílio de Jerusalém, em que reuniram os apóstolos e pessoas, os presbíteros da igreja, e, por exemplo, Paulo e Pedro estiveram lá, e eles decidiram, diz o versículo, Atos capítulo 15, versículos 28 e 29, e esta é a conclusão do concílio, escrita por Tiago, diz: pareceu, pois, bem ao Espírito Santo e a nós, não vos impor maior encargos além destes, das coisas essenciais, que vos abstenhais das coisas sacrificadas a ídolos, bem como do sangue, da carne de animais sufocados e das relações sexuais ilícitas. Destas coisas fareis bem ser guardados. Saúde. Então, eles chegaram a uma decisão, e a decisão deles é que estas 4 coisas eles não podiam fazer nas igrejas gentias. Então, muitas pessoas dizem que esta era uma questão cultural dos judeus. Não é. A carta está a ser escrita para as igrejas gentias. Para a igreja da Antioquia, de onde vinha Paulo, e para as igrejas que Paulo tinha fundado na Ásia, eles levaram, Paulo e Silas levaram a carta para ser lida nessas igrejas. Então, o que está aqui a proibir é coisas sacrificadas a ídolos, carne com sangue, ou sangue de animais, e animais sufocados em relações sexuais ilícitas. Estas 4 coisas eram proibidas. Algumas delas eram culturais? Eram. Mas no Novo Testamento não há nenhuma ordem que venha anular este mandamento. Notem o que é que diz o versículo 28. Pareceu bem a quem? Ao Espírito Santo e a nós. Então, esta decisão foi uma decisão que veio de Deus, pelo Espírito Santo, que revelou aos apóstolos e aos líderes da igreja que esta era a melhor maneira de agir. Nós vemos no livro de Atos, muitas vezes o Espírito Santo a atuar. Por exemplo, quando Paulo e Barnabé foram enviados na primeira viagem missionária, diz que foram enviados pelo Espírito Santo, que foram escolhidos pelo Espírito Santo. Então, nós vemos que há, no livro de Atos, que é um livro de transição entre o que era o judaísmo e o que vai ser o cristianismo, que o Espírito Santo intervém muitas vezes. Porquê? Porque era preciso mudar coisas. Então, o cristianismo não era, como muitos judeus pensavam, um judaísmo 2.0. Não, o judaísmo era para acabar. E Deus iria construir a sua igreja através de cristãos, judeus e gentios. Então, na minha ótica pessoal, eu considero que não devo comer sangue. Nem animais sufocados, nem ter relações sexuais ilícitas, nem comer coisas sacrificadas a ídolos. Não tenho nada contra quem faz. Pessoalmente, causa-me... faz-me confusão que as pessoas olhem para partes da Bíblia inspiradas por Deus e digam que são questões culturais. Para mim não são questões culturais. Questões culturais era, por exemplo, quando eles queriam circuncidar os judeus, os gentios. Porque era um símbolo que tinha sido dado a Abraão para os judeus e era para os judeus. Mas os judeus, alguns queriam circuncidar. Isso era uma questão cultural. Tanto que a Bíblia não a apoia. Aliás, reprova. Paulo diz que se vocês vos deixarem circuncidar, Cristo de nada vos aproveita. Então há questões culturais e há questões de mandamento de Deus. E aqui é um mandamento de Deus. Não foi uma decisão de Tiago e dos irmãos. Pareceu bem ao Espírito Santo. E o Espírito Santo declarou aquilo que ele queria. Então, quando nós olhamos para a Bíblia e vemos questões inspiradas por Deus, decididas por Deus, não nos cabe a nós decidir se é bom ou se é mau. Então, para mim, estas restrições continuam em vigor. Hoje, e vão continuar sempre. Porquê? Porque foi isso que Deus decidiu. Outras pessoas falam de outras questões que não estão aqui,
que também eram nas igrejas, por exemplo, em 1 Coríntios, fala da questão do véu, que as mulheres deviam usar véu. Não vejo aqui nenhuma mulher com véu, então estão todas em pecado. Não, porque era uma questão cultural da cidade de Corinto. Tanto que Paulo diz, no final da exposição que ele faz sobre o véu, que não é comum na Igreja de Cristo as mulheres usarem véu. Só ali, naquela cidade. E tinha uma razão cultural em Corinto. Então, há coisas na Bíblia que se aplicam a situações específicas. E há coisas na Bíblia que se aplicam a situações gerais. Esta, porque pareceu bem ao Espírito Santo, é a ordem de Deus. Então nós devemos cumprir aquilo que Deus nos ensina. No versículo 5 fala: certamente requererei o vosso sangue, o sangue da vossa vida, de todo o animal requererei também, da mão do homem, sim, da mão do próprio homem, de cada um requererei a vida do homem. O princípio de Deus é que sangue é igual a vida. Então derramar sangue significa homicídio. Quando alguém derrama o sangue de outra pessoa, está a matar. E isso é contra a lei de Deus. Então, há uma grande questão, não nas igrejas evangélicas, mas noutras religiões, por exemplo, nas Testemunhas de Jeová, de que fazer uma transfusão de sangue é proibido, porque o sangue é a vida da pessoa. Então, quando nós pensamos neste tipo de questões, nós temos que lembrar que o derramamento de sangue, uma transfusão não é um derramamento de sangue, é um tratamento médico. Não há no sangue que a pessoa recebe vida de outra pessoa. O sangue vai funcionar no seu corpo, na sua vida. Então, muitas vezes somos tomados a pensar perdão, que certas coisas, que levamos muito ao extremo, certas coisas. O sangue é importante para Deus? É, nós vemos aqui. Deus proíbe que as pessoas recebam tratamento médico? Não. Isso acontecia no tempo de Jesus. Então, não é uma coisa que Deus tenha proibido. Agora, nós bebemos o sangue dos animais, ao comermos, isso está proibido. Tanto que Deus está a falar de que Deus deu animais. Obviamente não deu o homem, para o homem comer outro homem. O sangue que era derramado era sangue de animais. Não era sangue de seres humanos, que sabemos que é diferente. Então, esta questão do sangue ser igual à vida, ele é importante porque ele mostra que, por exemplo, no sacrifício que os judeus faziam, que Deus mandou fazer, o animal que era sacrificado tinha que verter o sangue dele. E com o sangue, ele fazia os rituais que tinham que ser feitos. Porquê? Porque estava a representar a vida do animal, que tinha sido dado pela pessoa que ofereceu o sacrifício. Cristo deu o seu sangue por nós, para satisfazer o desígnio de Deus, de que a purificação, a remissão dos pecados, era feita com sangue. Mas o sangue de Cristo, obviamente, era especial, no sentido de que era sangue humano. Mas foi o sangue que Deus aceitou. Porquê? Porque a vida de Cristo era sem pecado. E ele era 100% Deus, puro, não tinha pecado. Por isso Deus aceitou o sangue da sua mão. Se eu verter o meu sangue para a remissão dos meus pecados, não serve. Porque eu sou pecadora. Então, quando nós pensamos em que sangue é igual a vida, nós temos que distinguir bem que tipo de sangue é que nós estamos a falar. De animais, de pessoas ou de Cristo. São diferentes e nós temos que entender essa diferença. Depois no versículo 6, nós vemos aquilo que nós chamamos de governo humano, que diz: se alguém derramar o sangue do homem, pelo homem se derramará o seu, porque Deus fez o homem segundo a sua imagem. Até esta altura, em Gênesis, a Bíblia não nos fala de governo, de autoridades. A sociedade pré-diluviana era uma cidade patriarcal, porque as pessoas viviam muitos anos, os anciãos mais antigos tinham como que uma responsabilidade sobre os mais novos.
Mas não havia um governo, não havia eleições, não havia ninguém designado por Deus para as leis que existiam. A partir desta altura, Deus decide instituir autoridades. Diz: se derramar o sangue do homem, pelo homem se derramará o seu sangue. Então que há uma justiça que tem que ser aplicada. Tem que ser aplicada por autoridades. Não é porque as pessoas acham ou porque a sociedade pensa, mas pelas leis que são instituídas. Deus instituiu leis, foi dando, a revelação de Deus é progressiva, foi dada através da Bíblia, e nós percebemos que, a partir desta altura, que havia um governo humano, que já não era uma sociedade patriarcal, em que toda a gente conhecia toda a gente, em que os mais novos respeitavam os mais velhos. Perdão. Mas ia ser diferente. O mandado de Deus para os filhos de Noé é que eles se espalhassem pela terra, para não ficarem juntos. Sabemos que não foi isso que aconteceu, até à Torre de Babel, mas o objetivo de Deus era esse, era que eles se espalhassem. Então, com isso, era necessário que houvesse leis. Que a Bíblia fala, por exemplo, em Juízes, que não havia juiz e cada um fazia o que achava melhor. E vimos qual foi o fracasso da nação de Israel no livro de Juízes, por causa disso. Falta de liderança, falta de autoridade. Então Deus instituiu autoridades, por isso que chamamos esta dispensação de Noé o governo humano. Que Deus deu ao homem a capacidade de governar e de decidir as suas próprias questões. Romanos 13, versículo 1 a 7, vou ler só um, os outros falam do mesmo. Todo homem seja sujeito às autoridades superiores, porque não há autoridade que não proceda de Deus. E as autoridades que existem foram por Ele instituídas. Então, quando falamos de autoridades, elas foram instituídas por Deus. Por mais que tu não gostes das pessoas que foram eleitas, por mais que tu não gostes das pessoas que governam o teu país, elas foram eleitas por Deus. Deus colocou-os lá. Porquê? Ele sabe. Ele tem o seu plano para todas as coisas. Então, a nossa responsabilidade é obedecer às autoridades. Obviamente que há situações, como nós falámos no domingo passado, o pastor Davi falou, que há dois tipos de autoridade ou de verdade. Quando uma se sobrepõe à outra, a segunda tem que ser reprimida. Por exemplo, quando Deus dá uma ordem e o governo vai contra essa ordem, nós temos permissão de Deus para desobedecer. Nesses casos, nos casos gerais, obviamente que não. Atos 5:29, Pedro diz, afirmaram, antes importa obedecer a Deus que aos homens. Os líderes do Senhor disseram a Pedro e a João, não podem falar de Jesus. Não falem mais deste homem. E Pedro disse, Deus manda falar, eu tenho que falar. E ele foi contra a autoridade. É uma questão específica. Portanto, nós temos que perceber que há questões específicas em que Deus dá um sentido contrário àquilo que nós entendemos ou que as autoridades estabelecem como sendo a norma. Então, no versículo 7, Moisés reforça a ordem que tinha sido dada por Deus no versículo 1, que eles deviam multiplicar-se e encher a terra. Vamos ler agora, a partir do versículo 8 até o versículo 17, que diz, disse também Deus a Noé e a seus filhos, eis que estabeleço a minha aliança convosco e com a vossa descendência e com todos os seres viventes que estão convosco, tanto as aves, os animais domésticos e os animais selváticos que saíram da arca com todos os animais da terra. Estabeleço a minha aliança convosco, não mais será destruída toda a carne por água de dilúvio, nem mais haverá dilúvio para destruir a terra. Disse Deus, este é o sinal da minha aliança que faço entre mim e vós e entre todos os seres viventes que estão convosco, para perpétuas gerações. Porém nas nuvens o meu arco
será por sinal da aliança entre mim e a terra. Sucederá que quando eu trouxer nuvens sobre a terra, e nelas aparecer o arco, então me lembrarei da minha aliança, firmada entre mim e vós e todos os viventes da terra, de toda a carne. E as águas não mais se tornarão em dilúvio para destruir toda a carne. O arco estará nas nuvens, vê-lo-ei e me lembrarei da aliança eterna entre Deus e todos os seres viventes, de toda a carne que há sobre a terra. Disse Deus a Noé: este é o sinal da aliança estabelecida entre mim e toda a carne sobre a terra. Então, Deus instituiu uma forma visível de mostrar a Noé e à sua descendência que o que ele tinha feito do dilúvio não era uma coisa que ele iria repetir, mas que tinha sido um julgamento único. Então Deus disse que eu nunca mais vou destruir toda a criação com um dilúvio, nem mais será pela água que as coisas serão destruídas. Então é uma aliança que Deus faz com Noé e os seus descendentes. Então, uma aliança, um pacto, e neste caso é uma aliança incondicional. Porque não há condições para ela ser cumprida. Deus fez a aliança dele próprio. E que se Noé aceitava ou não aceitava, se concordava ou não concordava, não era relevante. Então é uma aliança incondicional. Não há condições para ela ser cumprida. Nós vemos na Bíblia outro tipo de alianças que têm condições, que precisam de uma resposta humana. Por exemplo, as mais conhecidas e as principais da Bíblia é a aliança adâmica, que Deus fez com Adão, e que Adão tinha que fazer alguma coisa, que era cuidar do jardim, que era multiplicar-se, encher a terra. Vemos que Adão não cumpriu a aliança. Porque não cumpriu a aliança, houve consequências. Pecaram e foram expulsos do jardim. Depois Deus deu-lhe novas ordens, revelou novas coisas, mas não fez uma nova aliança com ele. Nem com a sua descendência. Até que chegou Noé. Então, quando Noé fez esta aliança, que tem como sinal o arco, que nós vulgarmente chamamos arco-íris, então, essa é um sinal da aliança, mas não é uma aliança condicional. Noé não podia dizer que não à aliança, porque ela tinha sido dada por Deus incondicionalmente. Depois surge a aliança abrâmica, que foi entre Deus e Abraão, em que a aliança abrâmica ela é para toda a humanidade. Então, nós vemos que Deus falou primeiro com um homem, Adão, com uma família, Noé e os seus filhos, e depois para toda a humanidade Deus fez uma aliança. A aliança era primeiro para a descendência de Abraão, mas também para todas as famílias da terra. Há partes da aliança abrâmica que são para os judeus, como por exemplo a terra. A terra de Canaã, que Deus mostrou a Abraão e disse: olha, para aqui, para ali, para lá, tudo isso vai ser dado aos seus descendentes. E vimos que eles tomaram posse, e depois do juízo, e que no tempo do Reino Unido, o reino de Salomão ocupou toda a área que Deus tinha dado aos judeus, que é desde o Egito até ao rio Eufrates, toda essa região, tirando a parte que é hoje a faixa de Gaza e o Líbano. Ele tinha sido dado por Deus aos israelitas, e eles tomaram posse disso, e um dia no futuro Deus irá restituir isso no seu reino milenar. Até lá, não é isso que acontece. Então, a aliança abrâmica tem também um sentido espiritual, que é para todas as famílias da terra. Porque Deus disse a Abraão: na tua semente serão benditas todas as famílias da terra. Qual a semente? Jesus. Todos os judeus e gentios são abençoados em Abraão, em Jesus Cristo. Nós que somos gentios, que recebemos a Jesus como nosso Salvador, nós estamos ligados a Abraão nesse sentido, de que nele seriam benditas todas as famílias da terra. Depois veio
Moisés e a aliança mosaica, que é onde tem a lei de Deus, os 316 preceitos que Deus deu, como lei moral, lei civil, lei cerimonial. Há muitas leis para todos os gostos. A maior parte delas não está vigente hoje, porque a aliança caducou com aquilo que nós chamamos a nova aliança. Nova aliança, que é profetizada em Jeremias, ela também tem dois sentidos. Tem um sentido nacional para Israel e tem um sentido mundial através de Cristo. Aquilo que nós fizemos há bocado e que lemos na Bíblia, que o sangue é o sangue da nova aliança. Esta nova aliança é a aliança que é feita no sangue de Cristo. Ela prevê a restauração de Israel nacional, para voltar para Deus, mas também prevê que os gentios que creem em Cristo tenham salvação. Nós que estamos aqui. Então, aqueles que pela fé creem no nome de Cristo e no seu sangue, eles são salvos. Deus oferece a salvação desta forma. A nova aliança é a aliança no sangue de Cristo, no seu sacrifício, naquilo que Ele fez por nós. E nesse sentido, nós somos da descendência de Deus, ou da descendência de Abraão, pela fé, não por laços de sangue ou de carne. Depois o versículo 12 e versículo 13, Deus fala do sinal, do arco. Se existia arco antes disto ou não sabemos. Sabemos que apareceu nas nuvens e Deus colocou esse sinal como que uma memória para Ele próprio. Deus diz: quando eu vir o arco, eu vou me lembrar e não vou destruir a terra. Não é que Deus se esquece, mas Deus faz coisas para lembrar, como está aqui escrito, em memória de mim. O que Cristo fez na cruz, ou no cenáculo, quando instituiu a ceia, foi em memória dele. Para quê? Para ele ser lembrado. Para nós lembrarmos. Quando nós celebramos a ceia, nós lembramos do sacrifício de Cristo por nós. E não só por nós, mas por toda a humanidade. E que através de nós, que somos a sua igreja, o seu povo, a nossa responsabilidade é proclamar a mensagem de Cristo. A mensagem de Deus. De que Deus abençoou todas as famílias da terra através da morte de Cristo. Se estás aqui esta manhã e não conheces a Cristo como teu Salvador, este é o momento de aceitá-lo. Nenhum de nós pode garantir a sua vida por quanto tempo que seja. Amanhã pode ser tarde demais. Agora é o momento de aceitar as contas com Deus. A promessa de Deus e a aliança de Deus com Noé é uma aliança que é baseada em amor. Em amor porque Deus, na sua infinita graça e no seu amor, Ele decidiu preservar a vida do homem. Deus não quis voltar não é que não houvesse condições iguais às que havia antes, que há, mas que Deus não quis fazer isso. Que Deus vai ser longânimo com a humanidade. Até quando não sabemos. Por isso hoje é o dia de aceitar a Cristo como Salvador. Que Deus vos abençoe.